É com imensa alegria que iniciamos mais uma disciplina, a disciplina de oficinas culturais, pelo curso técnico em multimeio didáticos, ministrado pela professora Rafaela Guimarães. O e-mail é profrafaelaguimarães@gmail.com. Estamos nos disponibilizando para qualquer dúvida, qualquer solicitação durante todo o processo. Estaremos juntos, agregando conhecimentos, lembrando sempre que a dedicação por parte do aluno em seus estudos para que se tenha um sucesso maior é de grande importância. Bom, me chamo Rafaela Guimarães, sou graduada do curso de Educação Artística pela Universidade Federal do Maranhão e habilitada na linguagem de artes cênicas. Atualmente estou cursando especialização em docência do ensino superior e atuo como professora da educação básica no ensino fundamental e ensino médio há 7 anos. Tenho experiência no ensino superior, na modalidade presencial, ministrando conteúdo oficinas de arte na escola, para o mestrado em educação na UFMA e também na Faculdade São Luís. Damos as boas-vindas a mais uma disciplina do curso técnico em multimeios. Espero que esta disciplina, oficinas culturais, proporcione momentos de fascínio e descobertas, que você consiga entender a importância das oficinas culturais e o quanto elas agregam de conteúdos atuais, que são de grande importância para a cultura da sociedade e podem ser aplicados no âmbito pessoal e profissional. Espero que aproveitem ao máximo as experiências que serão compartilhadas durante a disciplina, com dedicação e foco, pois os estudos na modalidade à distância, ter foco é essencial para se obter o sucesso necessário para o seu aprendizado. Começaremos pela ementa da disciplina. Você, enquanto aluno, conhecerá a cultura brasileira, erudita, popular e cultura de massa, bem como um breve histórico da formação cultural do Brasil. Na segunda unidade, terá acesso ao conhecimento com foco na educação, sobre a identidade cultural e relações étnico-raciais em nosso país, e como as variadas manifestações culturais que ocorrem nas regiões do país, compreendendo as diferenças marcadas pelo regionalismo, pela herança cultural dos grupos sociais e pelas condições geopolíticas em que se encontram esses grupos. Na última unidade, o discente conhecerá características que fazem da escola um polo irradiador de cultura, valorizando o contexto na qual está inserida, além de organizar uma ação que envolva práticas culturais ao contexto no qual a escola se encontra. O objetivo geral da disciplina: ampliar os conhecimentos dos técnicos em multimeio didáticos a respeito de oficinas culturais, para que possam atuar no processo pedagógico da escola, contribuindo para a manifestação da identidade cultural de sua cidade e de sua região. Atuar no processo pedagógico escolar requer criatividade, requer contribuição, e as manifestações que podem ser feitas durante este processo, elas visam ampliar os seus conhecimentos. Durante toda a disciplina, conhecimentos variados serão agregados e chegarão até vocês de uma forma bem dinâmica. E para que todos esses conhecimentos eles sejam aplicados, há necessidade de organizar uma ação para que você possa empregar as manifestações de identidade cultural da sua cidade ou da sua região com sucesso ao final da disciplina. Vamos ao itinerário formativo. Na unidade 1, conheceremos um pouco mais sobre a cultura do nosso país, além dos seus tipos de classificação, que são cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. E entenderemos como movimentos artísticos influenciaram na construção da nossa história. Neste momento, é importante entender como a arte, como a linguagem artística e o seu desenvolvimento também contribuíram como uma forma de influenciar a construção da nossa história e tudo que nós temos atualmente em nosso país. Na unidade 2, discutiremos temas como identidade cultural e as relações étnico-raciais em nosso país.
Veremos como as manifestações culturais são marcadas pelo regionalismo, pela herança cultural dos grupos sociais e pelas condições geopolíticas em que se encontram esses grupos. Sabemos que a herança cultural, ela agrega condições pessoais, o meio em que a pessoa vive, em que aquela determinada sociedade, aquele determinado povo vive, e o regionalismo faz parte disso. Então, condições geopolíticas em que esses grupos se encontrem fazem toda a diferença durante o processo de construção da identidade cultural em qualquer momento, tratando-se de qualquer tipo de civilização. Durante a unidade 3, analisaremos as características que fazem parte da escola e que fazem com que a escola seja um polo irradiador de cultura, valorizando o contexto na qual está inserida, além de organizar uma ação que envolva práticas culturais ao contexto no qual a escola se encontra. Esta análise de características nos leva a crer que é possível realizar um trabalho valorizando o contexto no qual a escola se encontra, quais atividades os alunos são capazes de fazer, e de que o nosso grande propósito é que você, técnico em multimeia didáticos, possa organizar uma ação que envolva tais práticas culturais. Daí a necessidade do conhecimento do contexto no qual a escola se encontra, além de fazer as análises que serão feitas com relação às características presentes no seu ambiente profissional, que é o ambiente escolar. Na unidade 1, os objetivos específicos tratam de refletir sobre a cultura do nosso país, como ela influenciou e continua a influenciar as relações sociais e o modo de agir. A unidade 1, que tem por título História e Cultura Brasileira, visa essa reflexão sobre que tipo de cultura nós temos no nosso país e como as condições históricas contribuíram para influenciar essas relações sociais e o modo de agir do nosso povo. O segundo objetivo específico é entender a história da cultura no Brasil através do conhecimento dos movimentos artísticos que a influenciaram. Entender as mudanças artísticas durante o processo histórico no Brasil também são importantes para você que está cursando essa disciplina, pelo fato de que você pode agregar a parte histórica com a parte da experiência, com a parte da ação, e entender como esse processo todo aconteceu, como a arte influenciou essa forma de ver a cultura, de produzir cultura que nós temos hoje, é um dos nossos objetivos específicos da unidade 1. Agora apresentaremos os conteúdos da unidade 1. Traremos a vocês cultura brasileira, cultura erudita, cultura popular, cultura de massa e histórico da formação cultural do Brasil, todos eles com uma base teórica bem consolidada. É interessante saber o que é cultura. De acordo com Marilena Chauí, 1986, página 11, a cultura é o cuidado com tudo que dissesse respeito aos interesses do homem, quer fosse material ou simbólico. Trata-se de atividades que envolvam saberes, que envolvam lazer, que envolvam o homem. Então, esse cuidado, esse interesse no que dissesse respeito a uma construção, quando se fala sobre o material, ou ao simbólico, quando se fala, como se pode citar, por exemplo, a um jeito de falar específico, a uma forma de conduzir algum tipo de atividade folclórica regional, este cuidado vem a dizer muito com relação à cultura. Um dos maiores problemas na atualidade em manter a cultura é justamente pela falta de cuidado. Aqui eu trago duas imagens a vocês, fazendo a representação do que seria cultura, envolvendo a dança, muitas cores, pessoas participando a céu aberto, nas ruas, e é uma reflexão muito grande a respeito do cuidado que nós temos
que tratar a cultura brasileira e que esses nossos interesses eles não podem ser perdidos. Portanto, a cultura brasileira é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o povo brasileiro. O povo brasileiro não é homogêneo, a cultura brasileira não é homogênea, pelo contrário, sintetizando de uma forma bem simplificada a influência de outros povos e etnias, elas formaram o que nós temos hoje na nossa cultura brasileira. Portanto, não existe uma cultura brasileira perfeitamente homogênea, e sim um mosaico de diferentes vertentes culturais que formam juntas a cultura do Brasil. Essas vertentes que são diversificadas é que trazem tanta riqueza para o que nós temos, para o que o nosso povo produz. A cultura está relacionada com o que chamamos de patrimônio cultural. É importante que você saiba que o patrimônio cultural ele está dividido em patrimônio material e patrimônio imaterial. Temos os dois exemplos na prática aqui no Brasil, nas várias regiões do nosso país, encontramos esses dois tipos de patrimônio. Vamos conceituar agora o patrimônio material. O patrimônio material ele é formado por um conjunto de bens culturais de ordem arqueológica, paisagística e etnográfica, histórica, belas artes e das artes aplicadas, tais como um monumento em praça pública, uma cidade, uma igreja, uma obra de artes plásticas e até um conjunto arquitetônico. Observem as imagens, elas são do Centro Histórico de São Luís, capital do Maranhão, onde eu mostro a vocês, onde está evidenciado um conjunto arquitetônico que é Patrimônio Material da Humanidade pela Unesco, e encontramos diversos tipos de formas arquitetônicas que vão desde a fachada dos azulejos, aqueles casarões mais simples, mas que tem essa influência até hoje, tem essa grande importância por ter sido considerado patrimônio material e patrimônio único na humanidade. Quando falamos sobre belas artes, as belas artes, também as artes aplicadas, elas englobam esse conjunto dos monumentos, do conjunto arquitetônico, de ser uma igreja, essa preocupação que a arte tem também com o lado paisagístico. Então, esse conjunto de bens culturais tem essas ordens, a questão arqueológica, paisagística e etnográfica, histórica, e associada à arte, elas têm uma relação profunda e é necessário que você saiba essa diferenciação, pois além do patrimônio material, nós temos também o patrimônio imaterial, que trata-se de manifestações. Essas manifestações relacionadas a saberes, as formas de expressão, as habilidades, crenças, práticas, o modo de ser das pessoas, as ideias, as concepções de realidade, as produções artísticas, entre outras. As imagens que eu trago a vocês envolvem danças folclóricas muito comuns e tradicionais em São Luís, no Maranhão, e nos interiores também, que é o tambor de crioula e o Bumba Meu Boi. São festas, são manifestações tradicionais que já existem há muito tempo, são herança cultural, acontecem em determinadas épocas do ano. Essas manifestações elas estão relacionadas ao povo, elas são feitas pelo povo e para o povo, com vistas no crescente lado artístico, na expressão de ideias, na expressão das crenças e principalmente nas habilidades e saberes do nosso povo. Então, patrimônio imaterial seriam todas essas manifestações que englobam os saberes, habilidades, expressões e crenças que são praticadas por pessoas de diversas sociedades. Com relação à cultura erudita, trata-se de uma cultura diferenciada, pois é aquela proveniente de estudos, produzida através de pesquisas, análises teóricas e experimentação. É a principal responsável pela evolução intelectual da sociedade, já que está diretamente ligada à produção de conhecimento
Então, o objetivo da cultura erudita é produção de conhecimento. Não é uma cultura popular, não é uma cultura do povo. Essa cultura, ela depende da evolução intelectual, muito praticada nas universidades, e as imagens que eu trago a vocês são as imagens da dança clássica e também da prática da música com o instrumento, o violino. A cultura popular é bem diferente da cultura erudita. Enquanto que a cultura erudita é praticada mais nas academias, uma evolução mais intelectual e restrita, a cultura popular ela pode ser definida como qualquer manifestação que envolva as linguagens da dança, da música, quer seja uma festa, literatura, folclore, arte, em que o povo produz e participa de forma ativa. Então, as festas como quadrilha, como são especificados na imagem, o próprio frevo, são práticas, são manifestações de cultura popular, onde o povo faz e onde o povo participa, onde o povo produz, e são feitas geralmente na rua, sem ter uma preocupação com questões sociais, com níveis sociais ou qualquer outro lado educativo. É mais uma questão de manifestar um tipo de festa, envolve muita alegria, descontração por parte do povo e pode ser definido como cultura popular. Além da cultura erudita e da diferenciação que é também a cultura popular, temos a cultura de massa. A cultura de massa, ela é aquela que é criada com um objetivo específico, atingir a massa popular. Aqui também não há uma grande preocupação a que pessoas são destinadas à cultura de massa, porque ela transcende assim qualquer distinção de natureza social, étnica, etária e etc. Porque todo esse conteúdo é disseminado por meio dos veículos de comunicação de massa. Então, quem tem um veículo de comunicação de massa, como a TV, o rádio, até mesmo outras formas de comunicação, como a internet, tem acesso a variados tipos de programas de TV, tem conhecimento de marcas. A imagem que eu trouxe a vocês é uma imagem bastante curiosa, um bebê sendo segurado, e este bebê, no corpo do bebê estão sendo estampadas várias marcas, como vocês podem observar, Windows, Sony, McDonald's, Nike, são marcas de conhecimento muito grande em qualquer sociedade, são marcas que nós temos acesso devido aos meios de comunicação de massa. Então, o objetivo dessa cultura é atingir as massas populares. Então, tudo que tem a relação com a comunicação, com os meios de comunicação, esses veículos que fazem com que a informação chegue até nós, tratamos de cultura de massa. Durante a disciplina, faremos um breve histórico da formação cultural do Brasil. É necessário que você esteja atento às videoaulas, porque trataremos sobre a diversidade das manifestações culturais do nosso Brasil, que estão diretamente relacionadas a marcos históricos, ao período de colonização, onde aconteceu ali uma fusão entre as culturas indígenas, europeias e africanas. Então, durante o curso da nossa disciplina, explicaremos de uma forma mais precisa como essas culturas, a indígena, a europeia e a africana, elas contribuíram para a formação da cultura que nós temos hoje no Brasil, e é necessário fazer esse breve histórico. Bom, na segunda metade do século XVI, os africanos eles começaram a ser trazidos para o Brasil. Já éramos colonizados, os primeiros povos que chegaram aqui foram os portugueses e, posteriormente, os africanos foram trazidos para cá através do regime de escravidão, e esses povos trouxeram uma cultura rica e bem diversificada. Através da imagem do Jean-Baptiste Debré, que foi um artista francês muito importante para o Brasil, nós podemos observar o trabalho que era feito
né, pela ilustração, trabalho que era feito pelos africanos, evidenciando como eram tratados, evidenciando como esses povos que chegaram aqui, embora tivessem uma cultura muito rica, muito diversificada, muito do que fizeram foi suprimido, mas a sua cultura, a sua herança não deixou de existir. As influências artísticas e culturais que citaremos ao longo da nossa disciplina, elas têm início no período barroco, que predominou no século XVII, na região mineradora. Então, em Minas Gerais é que nós temos a influência artística barroca, que é de origem italiana. O barroco, ele é um movimento artístico muito relacionado com a religiosidade, é um movimento artístico que surge ali depois do período do Renascimento, quando o homem traz seus valores, traz sua fé em questão a ser fortalecida. E essa linguagem aqui no Brasil, ela teve um destaque muito maior na arquitetura. É claro que alguns artistas se destacam pela pintura, principalmente pela pintura mural, mas o grande objetivo mesmo da linguagem artística aqui no Brasil, no período barroco, especificamente na região mineradora, era o trabalho com a arquitetura, erguendo igrejas, catedrais, capelas, e tudo muito relacionado ao movimento barroco italiano. Os dois artistas de maior destaque nessa época é o Antônio Francisco Lisboa, que popularmente é conhecido como Aleijadinho, e o Manuel da Costa Ataíde, que é conhecido como Mestre Ataíde. Posteriormente ao barroco, nós temos o arcadismo. O arcadismo, no século XVII, foi uma contraposição ao barroco. Enquanto o barroco permanecia com as figuras religiosas, o foco nas construções de igrejas, o arcadismo ele traz toda a ideia neoclássica que está acontecendo na França, e em 1816 chega ao Brasil a missão artística francesa, dando novos rumos à arte brasileira, e integravam essa missão os pintores Jean-Baptiste Debré e Nicolas Tounet. Os dois, eles trazem consigo para cá para o Brasil muitos conhecimentos, são chamados de conhecimentos acadêmicos, são técnicas e formas de fazer desenho sempre buscando a perfeição. É uma contraposição ao barroco por se tratar de uma arte mais racional, enquanto que o barroco é uma arte mais relacionada ao emocional. Posteriormente ao arcadismo, nós temos o romantismo. É outro movimento artístico de uma grande influência para a construção da cultura brasileira. Estudaremos durante esse processo escritores, dramaturgos e pintores. A maior característica do romantismo era a visão de mundo que se contrapunha ao racionalismo do período anterior, que é o arcadismo. Durante a nossa disciplina, nós entenderemos essa diferenciação e que, até o momento, o que vocês necessitam entender é que o romantismo era mais uma visão subjetiva, pessoal, era uma visão de mundo intimista, enquanto que o arcadismo era muito racional, e o romantismo ele veio a contrapor, tanto na dramaturgia, na escrita, quanto na pintura. Por fim, falaremos sobre o movimento modernista, que aconteceu no início do século XX, foi destaque no Brasil o início da produção industrial e a vinda de um grande número de imigrantes de países diversos. Este período marca o movimento cultural do modernismo. O modernismo, que se consolidou a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, e tem uma força muito grande na construção da identidade cultural do Brasil. Até então, quando chegou o barroco aqui, posteriormente o arcadismo e em seguida o romantismo, a preocupação em copiar os modelos europeus ainda era muito grande. E o modernismo, na figura da Semana de Arte Moderna de 1922, ele traz uma nova vertente. A inspiração no que era feito dos modelos artísticos europeus, mas transformando em cultura brasileira. Participaram dessa Semana de Arte Moderna a pintora Anita Malfatti,
o pintor de Cavalcante, Lazar Segal, e eu trouxe 3 imagens que são importantíssimas para a evidência do que o modernismo representou durante o início do século XX e representa até hoje na importância de uma mudança na nossa cultura brasileira. A Boba, da Anitta Malfatti, o Abaporu, a figura do meio, e as pessoas representadas pela Tarsila do Amaral, né? A industrialização, a representação da industrialização, a representação do sertão nordestino, as cores do Brasil, identificando a nossa nacionalidade, azul, amarelo, verde, cores da nossa bandeira, que evidenciam o orgulho da nossa herança cultural. O movimento modernista ele serviu para abrir portas e para uma nova criação, e essa criação ela se consolidou e se fez presente não só durante a semana de 22, mas durante todo o século XX. Na unidade 2, trazemos os seguintes objetivos específicos. O título da unidade é Identidade e Manifestações Culturais no Brasil. Nosso objetivo é refletir sobre a cultura, focando na questão da educação, das relações étnico-raciais, construindo condições para a participação de discussões sobre o tema e para a construção de novas práticas na escola. Outro objetivo específico desta unidade é relacionar a diversidade cultural do Brasil, as influências do regionalismo e as heranças culturais dos grupos sociais. Durante a disciplina, é necessário saber fazer esta relação, identificando a diversidade cultural que existe e como as influências regionalistas elas são herança importante para os nossos grupos sociais. Os conteúdos de destaque da unidade 2 são identidade cultural, relações étnico-raciais e a cultura nas regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Durante a unidade 2, você perceberá a grande riqueza e diferenciação de cultura que é aplicada, de cultura que é passada como herança cultural nessas diversas regiões. Bom, durante a unidade 2, que tem por título Identidade Cultural e Relações Étnico-Raciais no Brasil, abordaremos como as manifestações culturais do Brasil são resultantes do encontro entre diferentes povos, esses povos que são os indígenas, os africanos e os europeus. Enfatizaremos também as lendas e mitos do folclore brasileiro que originaram-se de culturas indígenas. Falaremos sobre os primeiros colonizadores brancos que aqui chegaram, que no caso foram os portugueses, e ainda destacaremos a cultura africana, que contribui com diversas manifestações existentes no nosso país até hoje. Identidade cultural e relações étnico-raciais no Brasil implica em falar da importância da Lei 11.645, de 10 de março de 2008, onde nós temos a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos oficiais. Então, todas as escolas públicas ou privadas, a partir de 2008, tiveram e têm ainda a obrigatoriedade de abordar esse tema, falar sobre cultura, como é construída, como foi a construção dessa cultura afro-brasileira, principalmente das influências indígenas que foram tão negadas durante muito tempo. Com relação às manifestações culturais nas diversas regiões do Brasil, começaremos pela região norte, compostas pelo Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A região norte, que é riquíssima com relação às suas manifestações, ela traz uma riqueza de danças regionais, cujas festas são reconhecidas em todo o Brasil pela beleza e pela riqueza cultural, e além de atrair muitos turistas. Algumas dessas manifestações que estudaremos serão o Boi-Bumbá de Parintins e a Festa dos Pássaros. Parintins, que fica no Amazonas, traz uma festa
que envolve alegria, encenação e muita leveza, através de um festival onde acontecem apresentações a céu aberto de diversas associações folclóricas e trazem as maiores atrações da cultura local, através dos bois garantido, que é representado pela cor vermelha, e do boi caprichoso, representado pela cor azul. Além do duelo que existe entre os dois bois, eles exploram também temáticas regionais, como costumes dos ribeirinhos, lendas e principalmente os rituais indígenas amazônicos. Então, o Boi Bumbá de Parintins é uma festa que tem conhecimento a nível nacional e traz uma riqueza muito grande com relação à encenação, à dança, ao figurino e principalmente a importância histórica que eles dão com relação aos costumes, lendas e rituais dos povos habitantes do Amazonas. A festa dos pássaros, que também acontece na região norte, ela trata da morte e ressurreição de um pássaro. Então, é uma encenação que acontece na rua e conta com a participação de várias pessoas. O artesanato também é muito enriquecido pelas cerâmicas marajoara e tapajônica, além da arte plumária, cuja matéria-prima é extraída de penas descoloridas de aves. Na primeira imagem, nós temos a representação da cultura marajoara, cultura Marajó, vinda de uma sociedade que floresceu na ilha de Marajó, ou Rio Amazonas, sendo expresso através da urna funerária com desenhos de representações de animais. A cultura tapajônica era uma das maiores nações de indígenas da Amazônia, e eles produzem também essas cerâmicas, e o vaso que está sendo representado aí, a imagem que está sendo representada, ela mostra muito essa referência do culto aos animais. Enquanto que a arte plumária é evidenciada também através da imagem, ela envolve as penas das aves, e essas penas trazem um colorismo muito incrível e típico de tal região. A região Nordeste, que compreende os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, concentra-se a maior parte dos folguedos, com sua história, sua época e sua característica. A região Nordeste, ela tem como grande destaque em suas manifestações o quilombo, o maracatu, o frevo, o afoxé na Bahia, além do Bumba Meu Boi e outros. O Bumba Meu Boi, que tem uma raiz muito forte aqui em São Luís do Maranhão, nosso estado. O frevo, que ganha destaque também e conhecimento a nível nacional, além do afoxé. O afoxé, ele é de uma herança tradicional da África, onde é feita uma festa profano-religiosa e que chegou com os negros, os escravos, aqui no Brasil durante o período do século XVI, e o afoxé se consolidou na Bahia. Hoje é um ritmo, encontram-se em blocos carnavalescos, e são manifestações, algumas das manifestações mais fortes aí da região Nordeste. Com relação à região Sudeste, compreende os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O carnaval, sem dúvidas, é o mais famoso do mundo, é o que acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem os seus desfiles de escola de samba que encantam os visitantes em toda a parte do planeta. O Rio de Janeiro, que também é conhecido pela escultura monumental do Cristo Redentor, em uma das imagens que são apresentadas aqui no slide, enquanto o outro mostra a Marquês de Sapucaí, onde agrega um número muito extenso de pessoas que vão assistir o carnaval que acontece no Rio de Janeiro, e traz o maior espetáculo de teatro encenado no mundo. As escolas de samba cada uma delas trabalham com o tema, trabalham com o enredo, trazem uma caracterização, os carros bem confeccionados, os desfiles, as danças, e tudo isso fazendo com que
sem dúvidas a região sudeste ela seja uma das manifestações mais marcantes, que é o carnaval. A região sul, ela compreende os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A diversidade étnico-cultural desse povo se sobressai em razão da própria história de colonização e povoamento. Tivemos a influência de alemães e italianos e depois os colonos de terras do Império Russo, como poloneses e até mesmo os ucranianos. Então, devido a essa extensa influência de tantos povos, a história, a diversidade cultural da região sul, ela, embora compreenda poucos estados, ela se torna tão rica e tão importante para o Brasil. A região sul, um dos folguedos mais populares em Santa Catarina e no Paraná é o boi-mamão, a exemplo do boi-bumbá do norte e do bumba meu boi do nordeste. O boi-mamão, ele também tem a sua dança, a sua festa, a sua cultura, a sua representação. Foi chamado de boi-mamão porque no princípio não existia a cabeça do boi, eles só faziam o corpo e no lugar da cabeça era colocado um mamão. E é muito tradicional na região sul. Com relação à região centro-oeste, nós temos Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesta região também está o Distrito Federal. Sem dúvidas, o grande destaque é a festa do Divino Espírito Santo, é uma das festas religiosas, e ainda temos o touro candio, como mostra as imagens. Os personagens de animais, eles possuem chifres com candeeiros que são responsáveis pela iluminação, e essa festa geralmente ela ocorre à noite, justamente por conta dos candeeiros que trazem um brilho maior para a festa, um brilho maior para o boi, chama mais atenção para esse tipo de manifestação. Durante a unidade 3, os objetivos específicos, eles tratam da temática de oficinas culturais na escola. Então, o nosso objetivo é que você reflita sobre a importância da escola para a memória cultural no âmbito da preservação e na transformação da mesma, refletindo sobre essa importância, entendendo como a escola ela pode se tornar um meio para que a propagação cultural ela aconteça, para que exista preservação, para que você consiga transformar aquele ambiente cultural, já vai lhe ajudar, vai lhe dando noção para a complementação do seu trabalho final. Entender que a escola é um espaço com potencial para a promoção da cultura e atividades culturais com objetivos educativos. Outro objetivo específico desta unidade 3 é preparar oficinas culturais para o ambiente escolar. Durante a disciplina, várias dicas serão dadas, serão mostrados a vocês como trabalhar oficinas culturais no ambiente escolar, quais linguagens usar, principalmente com relação ao público, certo? A grande preocupação das oficinas culturais é agregá-las à plateia, à comunidade, ao ambiente escolar com sucesso. O outro nosso objetivo é que você dinamize ações utilizando-se dos mais diversos tipos de expressões culturais, como artes cênicas, plásticas, literatura, vídeo, museu, artesanato, entre outros. Os conteúdos da nossa unidade 3 serão oficinas culturais, obviamente, conceito, oficinas culturais e formação de plateia, valorizando o que a escola tem, onde e como promover oficinas culturais na escola. Planejamento de oficinas culturais, o que é um conteúdo muito importante para a sua ação, a importância do planejamento, a importância do pensamento prévio de como fazer estas oficinas para que elas sejam muito bem aproveitadas. Falaremos também sobre o folclore, teatro, dança, artesanato, museus, artes plásticas, música, vídeo, cinema e literatura como formas de utilização de linguagens a serem praticadas dentro do seu planejamento e executadas posteriormente na sua ação final no trabalho. Oficinas culturais na escola
vem a ser uma alternativa para promover diferentes manifestações artísticas. Além do ensino que a escola já oferece, a prática de outras atividades ela se torna essencial para que essas manifestações culturais elas se propaguem. O trabalho cultural deve ser incorporado por meio da expressividade dos alunos, da tendência cultural que a comunidade já possui. Por isso, você, técnico em multimeios didáticos, que trabalhará com a disciplina de oficinas culturais, que aplicará uma oficina cultural na sua escola, o que você deve levar em consideração para que esse trabalho tenha eficiência é justamente trabalhar com a expressividade dos seus alunos e pesquisar sobre quais tendências culturais a comunidade em que a escola está inserida, ela já pratica, para que você possa agregar essas tendências ao seu trabalho. Trabalhar por meio das oficinas culturais, a partir do projeto político-pedagógico e com a participação da comunidade escolar, que é de suma importância para que as oficinas culturais, o seu trabalho, tenha sucesso. Oficinas culturais, quando se fala em oficina, não estamos querendo dizer que é apenas o lugar de reparo, é também um lugar de produção e de criação. Nada de imposição de conhecimentos, pelo contrário. Os alunos, o seu público, eles têm muito a lhe apresentar. Portanto, este momento de oficina é um espaço de descoberta, tanto por quem participa, como para quem media, e, consequentemente, para o público que aprecia os resultados, que gosta, que vê as apresentações, que vê a culminância dos projetos, e quem participa, quem media e o público que assiste, todos saem cheios de conhecimento e de grandes descobertas. Com relação à origem das oficinas culturais, elas remontam ao período neolítico, período primitivo, em que os homens desenhavam e pintavam nas paredes das cavernas naquele período. Durante o período neolítico, o homem já é sedentário, ele já tem uma preocupação maior em viver em sociedade, e o que ele representava nas paredes das cavernas nada mais era do que esse cotidiano. Então, pode-se dizer que a preocupação deles com o desenho era comunicativa. Eles apresentavam, eles mostravam através do desenho aquele cotidiano e também uma questão ritualística, onde eles faziam os desenhos dos animais com o objetivo de aprisioná-los e para quando eles saíssem à caça, o animal já estaria preso. Então, toda essa cultura do homem neolítico, suas atividades, nós sabemos através de pesquisas antropológicas, históricas e também através de pesquisas artísticas. Mas, atualmente, essas oficinas elas são espaços instituídos em escolas e em centros de fomento à cultura, com o objetivo de oferecer aos interessados atividades, principalmente de caráter artístico. Então, esse espaço ele deve visar o favorecimento, o fomento à cultura, a prática da cultura, para que essas atividades elas sejam de caráter artístico, sejam num caráter que envolva uma atividade diferenciada. O objetivo ele deve ser o de interesse na herança cultural, de interesse em fazer com que a nossa cultura, com que a cultura brasileira, ela seja valorizada. Com relação ao planejamento da oficina cultural, ao planejar oficinas culturais, você deve levar em consideração o perfil cultural da comunidade escolar, o calendário cultural também, que venha se tornar um aliado no seu processo de execução de trabalho. Você deve aproveitar alguma data de conscientização da cultura negra, dia do cinema, dia da dança, dia das artes visuais. O tempo de duração do evento ele deve ser muito bem calculado. Você deve evitar a frequência ou repetição de uma mesma atividade. Por isso, nós estaremos oferecendo um estudo prévio sobre as diversas linguagens que você pode utilizar, e devido ao fato de serem numerosas, não há necessidade de se tornarem repetitivas. Outra grande preocupação
divulgar a oficina cultural, para que as pessoas da comunidade elas também possam ter acesso. Algumas ideias para colocar em prática na oficina cultural, na escola, elas podem envolver o folclore. O que é folclore? O folclore são brincadeiras, e essas brincadeiras elas enriquecem a cultura brasileira, bem como as canções que as acompanham e que chamamos de cantigas de roda. As cantigas de roda, elas também são uma prática do homem primitivo e elas chegam até a atualidade com bastante força ainda. Então, trabalhar com folclore, envolvendo essa cantiga de roda, falando sobre lendas, enfatizando nas brincadeiras, torna-se uma ideia a ser colocada em prática e que leva-se a um sucesso. Com relação ao teatro, para fins da produção de oficinas culturais, nós vamos definir o teatro a partir de uma tríade fundamental. Nós estudaremos o ator, o texto e a plateia. Quando você estiver fazendo as leituras da apostila com relação ao teatro, fazendo suas pesquisas, você não deve esquecer de que essa tríade ela é fundamental para que o teatro exista. Você tem os seus alunos atores, você tem que se preocupar com o texto, com a mensagem que será passada e principalmente que plateia é essa que vai receber essa encenação. Outra ideia para ser colocada em prática na escola é a dança. Por quê? Elas favorecem o desenvolvimento do ritmo individual e coletivo e, consequentemente, introduzem os movimentos inerentes à dança. Então, independente da idade que você for trabalhar na sua oficina cultural, a dança é uma ideia que pode ser colocada em prática. A dança ela favorece um desenvolvimento criativo muito incrível, além do ritmo individual e do foco no trabalho coletivo. Com relação ao artesanato, é uma outra atividade que pode enriquecer muito as oficinas culturais, pois ele traz também o seu valor histórico-cultural. O que nós pretendemos, dando essa ideia de colocar em prática o artesanato, é que você faça uma pesquisa histórica e cultural de quais artesanatos, quais materiais são muito comuns na região em que a escola está, em que o ambiente que acontecerá oficinas culturais ele está inserido, e você agregue as produções dos alunos, valorizando a cultura local. Os museus. Com relação aos museus, através de recursos como pesquisas, debates, apresentação de vídeos, exposições, mostras e palestras sobre o próprio ambiente museu, torna-se uma prática diferenciada. Muitas vezes, pensa-se somente nas dificuldades de trabalhar com essa temática museu, por alguma localidade não ter um museu, está longe da realidade daquela comunidade, mas trabalhar com a ideia dos recursos, da pesquisa, da própria produção e apresentação de vídeos e palestras que falem sobre o museu como uma localidade importante para o cuidado, para guardar muito da nossa herança cultural material. A oficina de artes plásticas, ela deve ser bem pensada, ela deve ser bem estruturada em conjunto com um profissional que possa desenvolver um trabalho de qualidade. Trabalhar com artes plásticas envolve um conhecimento de cor, um conhecimento de desenho, um conhecimento mais avançado com relação a artistas, e esses artistas, em se tratando de oficinas culturais, podem até mesmo ser artistas locais, artistas da sua região, em que você possa fazer uma pesquisa sobre ele, estruturando esse trabalho em conjunto, você como mediador e, se possível, a presença de um artista plástico profissional local, para que o público que venha a ter contato com essa técnica possa tê-la como uma forma mais correta e rica em termos de conhecimentos não só teóricos, mas também técnicos.
Com relação à música, nós sabemos que a música ela esteve presente, ela está presente em todas as culturas e possibilita expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da organização e da sintonia entre o silêncio e o som. Quando estivermos aprofundando os conhecimentos sobre música, você poderá entender como essas possibilidades elas podem se estender, até mesmo eu trabalhava com os alunos como compositores, fazendo, não é, músicas de sua própria autoria e desenvolvendo também muito da sua criatividade. Trabalhar com cinema também se mostra uma atividade muito eficaz, porque você pode traçar alguns objetivos, como apresentar o cinema como arte, objeto de estudo, desde a sua invenção e também partindo pela sua evolução. Você pode levar o seu aluno a conhecer os filmes do cinema brasileiro e também os filmes do cinema mundial, como também a obra de importantes diretores. A aliança com a literatura também pode ser um recurso a ser utilizado, pois muitas obras, principalmente em se falando do cinema brasileiro, elas foram adaptadas para o vídeo, certo? A partir da escrita, a partir da literatura. A literatura, ela funciona como um estímulo do gosto pela leitura, além de fazer com que os alunos exercitem habilidades de escrita e também de interpretação. Trabalha vários gêneros literários e diferentes tipos de textos, e por ser associada à linguagem cênica, ele existe essa possibilidade de trabalhar com gêneros, e neste caso, a encenação ela faz parte também do projeto de literatura que você poderá realizar dentro da sua oficina cultural. Portanto, nós desejamos que você elabore e organize a sua proposta de modo a facilitar a sua execução, que você siga as etapas que foram sugeridas na disciplina, que você acredite, visualize a sua oficina cultural, que você defina seus prazos em conjunto com a escola e que você não desista. Quando você pensar em desistir, lembre-se do grande trabalho que você poderá executar, que você poderá fazer. Por isso, eu trouxe essas palavras para que vocês acreditem realmente que a oficina cultural que vocês produzirão, ela poderá ter sucesso, ela poderá ajudar na disseminação da cultura, na propagação da cultura e principalmente na valorização do seu aluno, na valorização do ambiente escolar. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo a disciplina, não deixem de participar das atividades no ambiente virtual, pois são de suma importância para o seu aprendizado. Lembrem-se que serão avaliados através dos questionários, dos fóruns e das atividades da PPS. Algumas das nossas referências para a elaboração da disciplina e que vocês poderão também ter acesso ao livro do Gombrich, que trata da história da arte, a apostila de oficinas culturais da Graça Pimentel, Liliane Bernardes Carneiro e Jacinto Guerra, o livro O que é Cultura, do José Luiz dos Santos, da coleção Primeiros Passos, e os sites de plano de ensino. Muito obrigada e tenham todos uma ótima disciplina.